In 1906, April the 9th, the birthplace of the Pentecostal movement in America. Can you believe that the Pentecostal charismatic movement all started in a humble place like this? Later it went to Azusa Street. But I want to tell you the same glory is at this place because inside there's a church. And that church is still preaching the same message of the Holy Spirit. Acabei de conversar com 4 caras no final. Eles acabaram de entregar a vida deles para Jesus. Tem alguma coisa que você não pode fazer? Você não consegue pular? Mas em nome de Jesus agora, seja curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A group of students didn't want to stop worshiping, and then they received the Holy Spirit in honesty and in genuineness, and they started sharing their testimonies, and then it didn't stop. Quando foi a última vez que você foi ousado? Não é sobre pequenas decisões do dia a dia, mas aquela ousadia que transforma, que desafia o comum, que faz o impossível parecer apenas questão de tempo. Ousadia como a dos discípulos no Pentecostes, quando o medo deu lugar à coragem e a incerteza foi substituída por uma fé inabalável. Em Atos de 2-4, vemos homens e mulheres que até então estavam escondidos, inseguros, incertos sobre o futuro. Mas, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, algo mudou. O que antes era fraqueza se tornou força. O que antes era hesitação se transformou em convicção. Uma união poderosa aconteceu. A comunhão radical e o poder do Espírito. Ser ousado não é agir sem medo, mas agir apesar dele. É confiar que há um propósito maior do que a nossa própria insegurança. É entender que o fogo de Deus, nutrido pela vida em comunhão, nos impulsiona a falar, a agir e a ser testemunhas vivas daquilo que cremos. De novo, quando foi a última vez que você foi ousado? Quando foi a última vez que você saiu do conforto para cumprir um chamado maior? A ousadia não é apenas para aqueles que viveram no passado. É para hoje, para mim e para você. É para todos que vivem o corpo. Está na decisão de viver pela fé, de não recuar, de ser luz em meio à escuridão. Estamos nesse tempo, como em Atos, vivendo a comunhão, recebendo mais do Espírito e nos levantando com intensidade. A nossa vida será marcada por uma coragem que vem do alto, porque o mundo do caos não precisa de hesitantes. Ele precisa de convictos ousados. Boa noite, Você pode aplaudir Jesus, se é para Jesus. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Jesus. A gente está animado e você já viu aquilo que Deus deseja que nós caminhamos nesse ano. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito animado para viver absolutamente tudo que Deus tem para nós. Nós estamos aqui no IU nos enquadrando, nos encaixando dentro de uma agenda global de Deus, que Deus leva muito a sério e que Deus, Ele faz com que a sua igreja avance. E aqui em Gravataí, mais especificamente aqui nessa comunidade, nós estamos nos alinhando ao chamado de Deus para os últimos dias. Nós sabemos que vivemos um tempo de caos, mas ao mesmo tempo nós sabemos que Deus prepara os seus filhos para viver nesse tempo. Deus está levantando pessoas para viver nesse tempo. E eu estou muito animado para viver essa temporada. Uma temporada de ousadia, ou em inglês, boldness. Uma temporada em que nós caminhamos por uma palavra de Deus, na convicção de que tudo que Deus nos chama para viver, Ele mesmo é quem banca. Deus, Ele financia todas as suas obras. Nós não estamos preocupados com aquilo que Deus vai fazer nesse lugar, que não simplesmente confiando nele e no seu poder. Nós confiamos que Deus é poderoso, muito mais poderoso do que aquilo que nós imaginamos ou sonhamos. Eu queria te encorajar nessa noite a ter esse coração animado, encorajado para esse tempo, para esse ano, para quem está nos visitando hoje. Esse culto é um culto muito especial para a comunidade local, porque é o culto da visão, é a celebração da visão, que é quando nós compartilhamos uma palavra mestra, uma palavra principal que vai nos guiar ao longo do ano.
Então é importante, você que está visitando e vindo de alguma outra comunidade, está aqui só de passagem. Hoje eu conversei com alguns amigos paulistas, ali estão lá no fundo, que estão aí a trabalho e vieram visitar a gente, mais alguns visitantes que estão aí. Esse é um culto muito especial para nós, também porque nós apresentamos os líderes, né? Aqueles que lideram o ministério ao longo desse ano. Então é um tempo muito especial para nós, por isso. E nós queremos, desde já, começar lendo uma palavra que está lá em Atos, e eu acredito que vai ser a primeira vez que eu vou me focar nesses capítulos na minha jornada aqui no ministério. Eu nunca preguei sobre esse texto, por incrível que pareça, mas vai ser a primeira vez que eu vou entrar um pouco mais, é Atos capítulo 2, nós vamos dar uma olhada em Atos 2, 3 e 4, são os 3 capítulos principais para a nossa jornada aqui nesse ano, em nome de Jesus. Você está animado para viver um ano de sobrenatural de Deus? Você está preparado? Teu coração está preparado para ver alguns milagres acontecendo? Você está preparado para Deus te usar de forma sobrenatural nessa cidade? É isso que Deus deseja fazer. Nós somos aqui do IUD, uma igreja pentecostal que acredita no fluir, nos dons, no poder de Deus. E tudo que nós estamos lendo aqui em Atos capítulo 2 tem uma serventia e é exatamente aquilo que nós acreditamos que Deus faz ainda hoje na nossa realidade. Atos capítulo 2, ali no versículo 1, você deixa aberto aí que eu vou dar um ligeirão aqui nesses versículos, em alguns versículos de Atos 2, 3 e 4. Atos 2 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Para quem não está familiarizado aqui com esse momento, aqui Jesus ele já tinha subido aos céus e fazia 10 dias que Jesus tinha dito para aquela galera que era para eles esperar que do alto viria um poder, do alto viria algo poderoso. Fazia 10 dias que Jesus já tinha deixado aquele povo e eles estavam numa grande reunião de oração. E eu já falei, isso sim eu já falei aqui. Eles estavam numa grande reunião de oração que durou 10 dias. No 40º dia, depois da ressurreição de Jesus, ele simplesmente fala para a galera: fiquem orando, desçam até Jerusalém, aguardem, porque do alto vai vir poder. Aquela galera então se reuniu, a Bíblia diz que eram 120, mas nós sabemos pela história que era um grupo volante de oração. Era um grupo que estava lá buscando a Deus ao longo de vários dias, e eles não sabiam exatamente quantos dias duraria aquela oração, eles só sabiam que existia uma promessa de Jesus. E isso já começa, e nós já começamos a trazer essa realidade para a nossa realidade. Jesus nos pede muitas vezes para nós orarmos, nós não sabemos quanto tempo Ele nos pede para orar, muitas vezes nós precisamos orar por muitos dias, muito tempo, mas nós temos uma convicção de que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. E eles fizeram isso, eles começaram a orar, começaram a buscar Deus, ficaram lá 10 dias reunidos. A Bíblia não especifica, mas com certeza eles tiveram que sair, tiveram as suas necessidades, alguns tiveram que viver a sua vida familiar. Mas o que a Bíblia deixa muito claro é que em um determinado momento aconteceu algo muito poderoso quando eles estavam reunidos lá no 10º dia. No 10º dia veio um poder de Deus, a presença do Espírito, e a promessa se cumpriu. E eu fico pensando, e eu já comentei isso, e eu sempre fico muito reflexivo nesse texto, que eu fico pensando, cara, imagina se eu sou aquele que resolveu sair para almoçar ou para jantar bem na hora que o Espírito Santo veio. Imagina se eu sou aquele que resolveu não participar de um movimento que iniciou o grande avivamento do universo, que é a descida do Espírito sobre o ser humano, e agora começa uma nova dispensação, um novo tempo de Deus na humanidade. Eu não queria ser esse que está longe dessa realidade. E eu com certeza imagino que você não ia querer ficar orando 5 dias e desistir. E esse é um convite para você que está orando há muito tempo. Continue orando e buscando. Esse é um convite para você que tem vivido a vida da igreja e pensa em desistir, está cansando e está se cansando. E Deus está te dizendo, talvez por essa singela palavra, continue. Continue na sua jornada, continue, porque a promessa de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Cristo deixou, aquele desejo de Cristo sobre a nossa vida, ele se cumpre independentemente do tempo. Ele vai se cumprir. Deus é fiel, muito mais fiel do que nós, com certeza. Ele é perfeito, plenamente fiel.
Eles ficaram lá 10 dias, veio a presença do Espírito, e aqui vem a palavra em Atos 2, que o Espírito veio de forma poderosa, e depois que o Espírito veio, nós entramos num grande ciclo poderoso, e por isso que hoje nós não vamos focar necessariamente em Atos 2, nós vamos focar lá em Atos 4, que é onde nós vamos chegar na nossa palavra do ano, ousadia. Atos capítulo 4 vai falar do fim de um ciclo, ou melhor, de um ciclo completo, que começou em Atos capítulo 2, com a igreja. A igreja é historicamente, e é uma verdade entre todas as vertentes teológicas, que a igreja ela começou de fato em Atos capítulo 2. Quando vem a presença do Espírito, porque não existe igreja sem Espírito. Não existe igreja sem a presença gloriosa do Espírito. Se alguém te disse que você vive igreja sem a presença da comunhão, que era o que eles estavam vivendo, sem a presença do poder do Espírito, que era o que eles estavam vivendo, sem a presença de um tempo em que você tem oração com a igreja, em que você tem comunhão com pessoas, em que você vive internamente, intrinsecamente tão conectado com outras pessoas, se alguém te disse que existe igreja além disso, talvez isso possa ser de algum outro livro, mas que não da Bíblia. Na Bíblia, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando da realidade da igreja inaugurada em Atos 2, mas que já tinha uma sombra no Velho Testamento. No Velho Testamento nós víamos Deus, quando nós vemos desde o início, como três, o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós vemos Deus no Velho Testamento, nós vemos Deus chamando um povo para si, o povo de Israel. Nós vemos Deus chamando pequenos focos de famílias ao longo da jornada, como fez com Abraão. E depois, na nova aliança, então Deus, agora ele revela o seu cabeça, e nós somos o corpo. Nós como igreja somos o corpo. A pluralidade existiu em Atos 2, assim como existiu em todas as escrituras por meio da revelação de quem é Deus. Agora nós estamos vendo uma igreja reunida, pessoas buscando a Deus, oração acontecendo por muito tempo ininterrupto, e aí nós começamos a ver o início de um ciclo. E eu queria te encorajar a refletir sobre isso. O quanto você busca por algo, mas está buscando um atalho para aquilo que você deseja. Muitas vezes na vida com Deus, o que mais nós queremos é viver um grande milagre. O que mais nós queremos é viver algo sobrenatural. O que mais nós queremos é que algo aconteça, que algo extraordinário aconteça, e que Deus, que muitas vezes está alheio à minha vida, ou melhor, eu estou alheio à vida de Deus, aquilo que Deus está fazendo, Ele resolva os meus problemas num único encontro, numa única ida minha a uma igreja. E eu digo que ao ir à igreja agora eu estou pertencendo a algo, mas na verdade o meu coração não está ali. Atos 2 é uma grande amostra de que Deus, Ele age sem atalhos. Deus, Ele não faz por meio dos atalhos humanos, ou da força que nós desejamos, ou da justiça que nós temos. Deus, Ele cumpre etapas e Ele forma pessoas. Quando nós olhamos Atos capítulo 2, nós vemos Deus construindo algo. Primeiro, aquelas pessoas, ainda sem a presença do Espírito, estavam reunidas. Elas estavam vivendo a comunhão e vivendo algo poderoso. Não há como você desejar algo profundo com Deus se você não quer viver junto com o corpo. Não existe. É como a analogia do corpo na Bíblia, ela é perfeita. Porque você querer viver só com a cabeça de alguém é estranho. Você já se apaixonou por alguém e pensou, cara, eu queria ter só a cabeça dessa pessoa, porque ela é linda, ela tem um rosto lindo. Muitas vezes é isso que nós fazemos quando nós olhamos para Jesus, dizemos, Jesus, tu é lindo, tu é maravilhoso, mas o teu fã-clube eu não suporto, eu não aguento. A igreja não é para mim, eu não quero fazer parte disso. Quando nós dizemos isso, nós estamos querendo viver uma realidade que o próprio Deus não planejou. Quando Deus diz que nós fazemos parte desse corpo, um corpo que tem corpo e que tem cabeça. Quando nós desejamos, e é isso que com Deus nós precisamos desejar o corpo inteiro. E é isso que Deus deseja para nós, é isso que Deus deseja para você. É por isso que muitas vezes, muitas pessoas se atropelam e elas se convertem e elas já querem viver o poder de Deus, mas elas nunca sentaram na mesa, nunca confessaram pecados, nunca entregaram a sua vida para Jesus, vivem uma vida pecaminosa e vivem uma vida do poder de Deus. E Deus muitas vezes na sua imensa graça derrama dons que essa pessoa um dia talvez até teria para fluir pela igreja e para a igreja, e esses dons estão ali sendo muitas vezes utilizados para alguém que ainda não tem maturidade.
E é isso que nós queremos fugir nesse tempo. O que nós mais vemos no Brasil pentecostalizado ou neopentecostalizado é um país em que há muito poder de Deus e pouca maturidade, e nós vemos isso nos índices, nos números. A grande realidade é essa: tem muito poder, mas pouca maturidade, e isso não muda nada. Quando há poder e não há maturidade, não muda a história de ninguém. Você pode ser o cara que cura todas as pessoas do teu trabalho pelo poder do Espírito, mas se você é mentiroso, se você dá mau testemunho, ninguém no teu trabalho vai conhecer Jesus verdadeiramente, porque a beleza de Jesus não vai se manifestar no poder, mas vai se manifestar no caráter de Deus em você. Por isso que primeiro, antes de você viver a ousadia do Espírito, o poder do Espírito, você precisa viver a comunhão dos santos, você precisa amar o corpo. Você precisa olhar para as pessoas e dizer, cara, eu preciso ser afiado, eu preciso... Estamos com a faceta de Jesus por meio da vida do meu irmão. E é isso que nós precisamos, como igreja, compreender. Agora, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. E foi o que aconteceu recentemente em Asbury. Não se engane, nós botamos aqui a imagem. Asbury, onde teve um grande avivamento recente. Foi um lugar, uma igreja tradicional, em que pessoas se encontravam e adoravam a Deus de forma muito tradicional e de forma muito singela. Assim como foi em Azusa, assim também foi em Asbury. Muitas vezes a gente espera avivamento em uma igreja que você entra e tem uma tela em cima, uma tela embaixo, tem um grande pregador, sempre tem uma grande banda, você espera um grande movimento e cara, simplesmente Deus faz os avivamentos. Se você estudar a história dos avivamentos, eles aconteceram nos lugares mais improváveis. E agora eu te digo por quê. Porque nesses lugares improváveis haviam pessoas queimando por Jesus e vivendo a comunhão dos santos, vivendo a integralidade do Evangelho. Porque o nosso tempo, a nossa geração não quer passar pelos processos. Nós não queremos viver o processo de caminhar com os amigos e saber que o amigo passa por uma luta. Eu não quero mais ouvir problemas porque eu já tenho os meus, muitos podem pensar. Eu não quero abrir a minha vida porque eu quero ter a minha privacidade, muitos outros podem pensar. Mas no fundo, isso é só um gatilho, é uma fuga da realidade da igreja. Deus te chamou para viver exatamente como Ele vive. Não existe segredo entre Jesus, Espírito Santo e Deus Pai. E Deus está te chamando para lugares confiáveis, com pessoas confiáveis que vão te impulsionar a viver uma vida com Jesus. Pessoas imperfeitas como você, pessoas que vão te magoar e te entristecer, mas pessoas que vão te impulsionar e vão te levar a esse lugar de maturidade em que você pode fluir nos dons, debaixo de uma palavra e autoridade de Deus. Não é só juntar pessoas debaixo de uma árvore, começar a orar loucamente e todos voltarem para suas casas e viver os seus mesmos pecados. Isso pode parecer que funciona, e eu já acreditei nisso. Eu lembro até hoje, no início da minha jornada de pregação, eu sempre juntava lá na igreja os mais doidos. Eu sempre pensava assim, hoje vai vir um avivamento, eu ficava muito loucão. E aí eu chegava na gurizada e dizia assim, galera, vamos lá para um canto, vamos orar junto. E aí tinha uns doidos, assim, uns caras muito doidos. E eles eram muito doidos mesmo. Só que era assim, eles eram muito doidos, mas ao mesmo tempo, um já recente tinha se desviado, outro recente tinha ido pro... Sabe, é sempre umas pessoas doidas e eu lá no meio. Como eu sabia que eles eram os mais doidos da igreja, eu chamava eles para o canto e nós orávamos, sempre antes do culto. Meu amigo, era uma oração que tu ficava surdo. Era eu e mais 3, nós orávamos de um jeito, era tão louco aquilo, nós orávamos e buscava, e um botava a mão nas costas do outro, e o outro vinha botar a mão, e nós fazíamos um auê, e o avivamento, e nada acontecia naqueles dias. Nós vivíamos coisas incríveis, mas a realidade é que hoje, se eu olhar, o único que está ainda vivo e firme com Jesus sou eu, de todos aqueles doidos que estavam ali. Porque o fervor e essa necessidade, esse desejo de viver o poder de Deus precisa vir acompanhado de uma sustentação. A árvore muito mais é vista por aquilo que ela está, aquilo que não é visto, as suas raízes profundas. E nós viveremos grandes milagres e avivamento de Deus a partir do momento que nós vivemos algo profundo e real com Jesus por meio da sua gloriosa igreja. Nós precisamos quebrar essa realidade de que tudo é igreja e todo mundo é crente. Não, as estatísticas dizem que 80% do Brasil é cristão, mas eu acredito que seja 10 ou 15%, quando muito, verdadeiramente cristãos. Eu diria que aqui na nossa igreja, diante de todo esse público que eu estou aqui, talvez nós tenhamos 50% das pessoas que estão aqui são verdadeiramente cristãs, porque realmente acreditam nas escrituras, e outras ainda estão olhando para Jesus, buscando Jesus, ainda estão se compreendendo, e está tudo bem, você está aqui nesse lugar.
Deus te trouxe para esse lugar justamente para isso. Talvez hoje seja o dia da sua conversão, e talvez você diga assim: cara, eu não preciso me converter, que papo é esse? Mas talvez Deus esteja te dizendo nessa noite aí, é uma hora de uma decisão. Talvez tenha chegado o dia da grande decisão, em que você coloca a sua vida à disposição do Senhor completamente, e a partir desse momento nada mais é igual, absolutamente tudo muda. Nós vemos um ciclo, Atos capítulo 2, a igreja reunida, o poder de Deus manifestando, e a partir disso nós vemos algo então glorioso. O que sustenta agora uma vida de poder de Deus são pessoas que vivem oração e comunhão. A partir dessa oração e dessa comunhão, nós vemos então aquilo que está lá em Atos 2, o versículo 14, que diz assim: então Pedro se levantou junto com os 11 e em alta voz ele se dirigiu à multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção, esses homens, eles não estão bêbados, porque estavam acusando aquela galera que estava ali orando e buscando a Deus, que recebeu o poder do Espírito, que estavam tudo bêbado, porque eles estavam muito doidos, estavam orando em outras línguas. Esses homens, o profeta Joel, e agora escuta o que diz Joel, lá na velha aliança, ele diz assim: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Escuta isso, versículo 19 diz lá do capítulo 2: mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Termina o versículo assim. Então, agora nós temos aqui um novo passo, um novo estágio da igreja. A igreja agora empoderada, vivendo a comunhão, vivendo o tempo de oração, empoderada pela presença do Espírito, ela saiba pregar o Evangelho de forma ousada. É isso que acontece com esses caras. E aí depois nós vamos lá para o capítulo 3 de Atos, o capítulo 3, lá no versículo 4 diz assim: Pedro e João olharam esperando para ele, e então Pedro disse: olhe para nós, homem. Olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Aqui Pedro estava diante do templo, alguns dias depois, a igreja estava em polvorosa, a galera estava na pilha, todo mundo estava debaixo de um poder de Deus, da presença do Espírito, e Pedro e João agora resolvem dar uma caminhada e ir até o templo, e quando eles chegam no templo tem alguém na frente do templo, que estava com um problema de saúde ali, e ele resolve então interagir com essa pessoa, e aí, olha o que ele diz ali no versículo 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Aí disse Pedro: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão, ele ajudou ele a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos firmaram-se, e o homem ficou de pé. Naquele momento ali, então, nós começamos a ver que para além da pregação, da ousadia da pregação, agora começa a surgir sinais e maravilhas junto com o povo. Começam a surgir coisas que vão acontecendo, e esse povo e essa igreja agora começa a entender aquilo que Deus tinha chamado eles para viver. Aqui em Atos capítulo 3, eles estavam agora realizando uma maravilha pelo poder de Deus. Depois disso, lá no versículo 12, diz assim: vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto surpreende vocês? Por que vocês estão olhando para nós como se estivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, ele glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto. Lá no 16, pela fé no nome de Jesus, esse nome o curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos vocês podem ver. O que nós vemos então é ousadia da pregação de Pedro, o encontro com alguém doente, a ousadia da oração, depois a ousadia da pregação, porque eles continuam no capítulo 3 num movimento de ousadia de pregação, e depois desse ciclo eles encontram um obstáculo, e aí nós vemos lá no capítulo 4 essa realidade. Capítulo 4 de Atos diz ali no versículo 2: eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Aqui eles foram presos.
no dia seguinte, lá no versículo 12, diz assim: eles estão se defendendo diante do Sinédrio e eles falam o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu. Isso é Pedro pregando diante dos homens da lei, os homens que poderiam prender aqueles homens que estavam ali. Eles tinham autoridade para prender tanto Pedro quanto João, e ele larga essa aqui diante dos caras: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13, olha o que acontece com os caras. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que foi curado, nada podiam dizer. Ousadia da pregação. Agora começam a surgir as perseguições. Diante da perseguição, as pessoas começam agora a tentar enredar aqueles homens que estavam ali com ousadia, mas não conseguiam fazer isso, não conseguiam pressionar, porque eles tinham um testemunho vivo. Porque aquele que vive com Jesus, ele tem um testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo. De alguma forma ou de outra vai aparecer. Não tem como você ser um 007, alguém escondido, totalmente escondido. É muito estranho, talvez você chegue lá, alguém no seu trabalho, você é crente há 10 anos e ninguém sabe. Você agora se encontrou em algum lugar, você tem um colega de trabalho, você está em algum lugar diferente, almoçando, aí aparece algum crente, e aí esse crente olha para você, não sei o que, daí a pessoa diz assim, a pessoa do teu trabalho diz assim: eu não sabia que você era da igreja. Depois de 10 anos de fé, é impossível, vai aparecer. De alguma forma ou de outra vai aparecer que você é de Deus, seja porque você tem fé diante dos obstáculos da sua vida, seja porque essa pessoa ou as pessoas do seu trabalho, ao longo da jornada delas, nas dificuldades que elas encontram, você vai ser a pessoa que vai ter uma palavra de fé. É isso que Deus deseja fazer com aqueles que são filhos de Deus, e era isso que estava acontecendo aqui. Existiam evidências de que eles tinham a autoridade e o poder de Deus. Existiam evidências porque o homem que tinha sido curado, ele estava ali do lado, de pé. Aquele cara que estava ali, a Bíblia diz que ele tinha 40 anos de idade. Aquele cara que estava ali há muitos anos, com um problema de saúde, agora estava ali diante de todos, e todos não tinham como negar que Deus tinha feito algo poderoso. Que maravilha nós podemos viver essa realidade. E no início dessa mensagem eu comecei a falar para vocês: isso aqui é para nós hoje. Essa realidade é para você hoje. Quantas pessoas passaram diante de você e você não se encorajou a fazer uma oração? Quantas vezes você não esteve doente e você não fez uma oração? E eu já contei uma história aqui, um testemunho de uma vez que eu fiquei semanas doente, até que um dia eu resolvi fazer uma singela oração no meio da madrugada e Deus me curou ali, naquele momento, de forma poderosa. Quantas pessoas ao seu redor estão sofrendo e Deus está esperando uma oportunidade para revelar a sua glória 2 vezes. Uma curando essa pessoa e a segunda te mostrando que é Ele quem tem poder e não você. Você fica pensando: cara, eu não estou pronto para orar por pessoas. É porque você acredita ainda que é sobre você. Você acredita ainda que Deus, Ele está usando as tuas capacidades, os teus talentos, as tuas forças, a tua santidade. Não! Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele levou sobre si o nosso pecado e Ele se colocou na frente daquele anjo da morte. É como se nós estivéssemos no Êxodo e nós tivéssemos ainda uma sentença de morte sobre nós. Todos nós, como diz a palavra, estamos sentenciados à morte pelos nossos pecados. Eu duvido, do mais profundo do meu coração, por mais cara de santo que você tem, e tem vários aqui que tem uma cara de santo, eu duvido que ainda hoje exista uma única pessoa nesse lugar que não tenha cometido um único erro sequer. Um único erro sequer. E agora, quando você avalia a perfeição da santidade de Deus, o quanto Deus é santo, o quanto Deus é puro, o quanto Deus é pleno, um pequeno Deus é perfeito, diante dessa plenitude e perfeição de Deus, um pequeno erro sequer já é o suficiente para nos afastar dele perfeitamente e de forma indistinta eternamente. Ou seja, não há uma única pessoa nesse lugar que possa chegar aqui e dizer: olha, eu estou perfeito e eu posso seguir uma vida perfeita. Não, nós pecamos e erramos, e todos nós precisamos da graça de Deus. Quando Deus opera, Ele opera por meio de nós. E é por isso que a vida em comunidade, ela é importante, ela é relevante. Porque quando nós temos autoridade e poder, seja ele vindo de Deus ou não,
Se nós temos essa realidade e nós não vivemos uma vida em comunidade, essa é a receita do fracasso. É a receita para que nós vivamos e façamos exatamente aquilo que aconteceu em vários momentos nas Escrituras e hoje nós estamos cercados. Pessoas que têm autoridade para executar algum tipo de milagre ou algum tipo de operação sobrenatural, mas que não têm maturidade suficiente e por isso se colocou no centro do milagre. Quando Deus fizer um milagre nesse lugar, e quando Deus faz um milagre, é sempre Ele e por Ele e para Ele, sempre do início ao fim do processo. Quando nós estamos aqui em Atos capítulo 4, então eles enfrentam os obstáculos, as lutas, e ali uma palavra nos chama a atenção, que está no versículo 13, que diz: vendo a coragem de Pedro, a ousadia de Pedro, então eles perceberam que não eram, embora fossem homens sem instrução, esses homens, está aqui na tela, vendo a ousadia de Pedro e de João, ficaram admirados. Ali na versão NVI em inglês, onde diz ousadia, na nossa versão diz boldness em inglês. No versículo 31, mais adiante, eles falam: depois de orarem, tremeu aquele lugar. E aqui nós temos um grande momento, e por isso que eu queria trazer vocês para esse lugar. Eles vivem a comunhão, eles vivem o poder de Deus, eles vivem a pregação, eles vivem a perseguição. E depois que acontece essa perseguição, qual que é o lugar de refúgio desses homens? O lugar de refúgio desses homens é na igreja, é na comunhão, é na vida em comunhão. Isso é muito sintomático para nós, e é muito revelador, porque muitas vezes quando nós pensamos que Deus Ele vai nos usar e vai fazer algo poderoso, o fim disso talvez seja uma glória pessoal, mas o que aconteceu com esses homens é que depois que eles viveram algo miraculoso, e depois que eles pregaram o evangelho com ousadia, o lugar que eles retornaram foi o lugar da comunhão. O lugar do refúgio deles é o lugar da comunhão. E por isso no versículo 31, vai aparecer aqui para nós: depois de orarem, eles se reuniram de novo para orar. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam ousadamente a palavra de Deus. Deus, Ele revela algo aqui muito glorioso. É como se Deus dissesse: vocês fizeram certo, vocês foram lá, vocês foram perseguidos, vocês viveram aquilo que eu pedi para vocês, receberam a presença do Espírito, vocês viveram aquilo que eu pedi para vocês, vocês pregaram com ousadia, vocês foram ameaçados de serem presos, mas agora, meus amigos, vocês estão de volta. E sabe o que eles fizeram quando eles voltaram? Oraram. Fizeram uma oração ousada. E a oração deles não foi refúgio, pedindo refúgio, porque é o que nós faríamos se nós tivéssemos sido ameaçados de prisão. Nós oraríamos pedindo: Deus, me livra da prisão. Sabe qual é a oração que eles fizeram? Nos dá mais ousadia, Deus, para pregar o evangelho. Nos dá mais ousadia, Senhor, para viver os teus milagres sobrenaturais. Nos dá mais ousadia para entendermos que se nós já estamos vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, e era isso que eles tinham vivido, o tempo de chamamento, o tempo da comunhão, o tempo da oração, agora é tempo de sair para fora e de viver os milagres que Deus chamou eles para viver. Você que está há muito tempo, eu preguei há um tempo atrás sobre o efeito platô. Talvez seja a hora de você sair do efeito platô, sabe como? Vivendo os milagres sobrenaturais de Jesus por meio da tua vida. Vivendo a graça de Deus manifestada sobre toda essa terra por meio da sua vida. É desse jeito que Deus deseja manifestar sua glória nessa terra. O versículo 31 fala: depois de orarem, tremeu aquele lugar. Vocês nunca... É louco quando você está lendo um texto nas escrituras e você para assim: cara, que loucura, cara. Às vezes a gente lê, faz essa leitura anual da Bíblia e a gente passa reto. Tu está lendo assim: depois de orar, tremeu o lugar, beleza, e segue a vida, aí tu ora e já... Não, parei por aqui, vamos voltar. Que loucura é essa? Que sinal que Deus estava dando? Que alguma coisa estava muito boa. Sabe quando a terra tremeu em uma outra oportunidade? Quando Moisés estava diante daquele monte, e a Bíblia diz que aquele monte fumegou e aquilo tremeu. Sabe quando tremeu a terra também? Quando Jesus entregou o seu espírito na cruz.
tremida de terra na Bíblia não é qualquer coisa. Imagina um grupo orando. Imagina que talvez um olhou para o outro e disse assim: cara, alguma coisa nós fizemos certo, porque Deus está manifestando o seu poder, fazendo com que a terra trema. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam, e todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo. A igreja de novo reunida, cheia do Espírito Santo. E aí o que vem depois? Anunciavam ousadamente a palavra de Deus. Sabe, esse é o nosso chamado para esses dias. Boldness já temos, e nós precisamos só de Jesus. E o que Jesus tem nos ensinado é que uma igreja madura, ela precisa viver e se mover no sobrenatural. Uma igreja madura, de pessoas maduras, sabe qual é o teu next step, teu próximo passo? É você se mover sobrenaturalmente nos seus dons, nos seus talentos, de forma ousada naquilo que Deus te chamou para viver. Mas Marco, eu não tenho nenhum dom específico sobrenatural. Cara, se você é professor, a tua voz e a tua palavra serão como um soar do Espírito Santo sobre a vida dos teus alunos. Comece a enxergar na tua vida ordinária as coisas que você faz, aqueles clientes que você atende todos os dias. Parecem coisas comuns, aquelas pessoas comuns, elas vão começar a enxergar em você algo diferente, elas vão começar a sentir. Quem nunca viveu isso? De alguém chegar na tua casa e dizer assim, cara, e nós já vivemos essa experiência, alguém chegar na nossa casa e dizer assim, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Eu já tenho amigos também que disseram o mesmo, tem alguma coisa diferente aqui, as pessoas não têm ideia, mas é a presença do Espírito. É a presença gloriosa, é um lugar como se fosse um pedaço do céu na terra, é a nossa casa, é onde nós vivemos. Não é um lugar de briga nem de tristeza, pode acontecer tudo isso, mas nós sabemos que o fim de todas as coisas é que esse lugar, ele é um lugar santificado ao Senhor. É isso que Deus está chamando você para viver, uma vida para a glória dEle, de forma ordinária e extraordinária, nos talentos e dons que Deus te chamou para viver, mas também nas coisas normais que você foi chamado para viver. No seu dia a dia, no seu trabalho. É isso que nós queremos orar nessa noite. Nós estamos iniciando um ciclo de aprofundamento sobre aquilo que Deus nos chama a viver, ousadia. É um ano em que nós cremos que pessoas nessa cidade, se elas precisarem serem curadas, serão enviadas para esse lugar. Não porque aqui tem curandeiro e nem nada disso, nem porque aqui a gente oferece um serviço. É porque aqui existe uma igreja gloriosa do Senhor Jesus que aponta para Cristo e diz: Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Por isso eu faço um coro junto com a Gabi que fez essa oração. Eu queria que você, nesse momento, você pode colocar de pé. E aí no seu lugar você pode fechar os seus olhos. Aí onde você está. Aí mesmo onde você está, você pode fechar os seus olhos. E a pergunta que nós passamos no vídeo de introdução é: você tem sido ousado? O quão ousado você tem sido em Deus? O quanto você tem se deixado ser usado por Deus para a glória dEle nesse tempo? Sabe, existe um espírito poderoso e glorioso que está em você. Coisa que não havia em Davi, não havia em Gideão. Eles viveram só relampejos de uma realidade que nós temos hoje disponível. A presença do Senhor. E muitas vezes nós estamos fechados, diminuídos, resignados, enfraquecidos, porque não estamos convictos de que Deus está em nós. E deixa eu te dizer, o Espírito de Deus está sobre você. Deus te chama para ser alguém usado e ousado na presença dEle. Deus te chama para olhar os capítulos de 2 a 4 de Atos e dizer: cara, isso é para mim, essa realidade é para mim. Eu quero viver essa comunhão, mas não sem viver a comunhão, amém? Não sem viver a comunhão. Eu quero viver a oração, não sem viver a oração. Sabe por que muitos de nós não chegamos nesse lugar? Porque não vivemos a comunhão e nem a oração.
eu quero viver a oração, eu quero viver a comunhão e eu quero desfrutar de ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Aqui a gente vai ver na tela o primeiro slide ali, eles vão colocar esse ciclo aqui de Atos 2, o derramado Espírito e a ousadia radical. Atos 3, os milagres de Deus, a ousadia e a pregação. Atos 4, a perseguição. Depois da perseguição, eles vivem a comunhão radical de novo e o derramar do Espírito. O convite de Deus para nós aqui no ministério, aqui no IU, é nós entrarmos nesse círculo virtuoso, derramar do Espírito. Começa de novo o processo, você recebe do poder de Deus, recebe do Espírito de Deus, vive a comunhão radical. A partir disso você começa a viver e derramar dos milagres sobre a tua cidade, sobre aqueles que precisam. E depois você vai ser perseguido. Eu não estou aqui para te dizer que vai ser mamão com açúcar, porque quando você começar a fazer algumas coisas no seu trabalho, no meio da sua família, quando algumas coisas começarem a acontecer e algumas pessoas ao seu redor começarem a se converter, outras podem se incomodar, o mundo espiritual pode se incomodar, mas aí é nesse momento que você vai continuar sendo ousado, você vai continuar vivendo a vida com Deus e vai voltar e vai permanecer nesse lugar de comunhão radical até que o Espírito permaneça sendo derramado em você. O que acontece é que muitas pessoas, gente, e isso aqui é muito sério, muitas pessoas elas até vivem um determinado estágio, quando vem a perseguição, quando vem a luta, meu amigo, para eu estar aqui pregando, só hoje eu medi a minha pressão umas 10 vezes. O diabo tentou se levantar de todo jeito para eu não fazer nada. Hoje, para eu nem estar aqui. O diabo me odeia, assim como odeia todos vocês que estão nesse lugar. O mundo espiritual ele é muito real na minha saúde. Exatamente pregar sobre cura e libertação, pois é justamente onde eu vou ser atacado, na minha saúde. Exatamente na minha saúde. E o que eu faço nesse momento? Eu me mantenho na comunhão. Eu me mantenho diante da igreja, porque esse é o lugar em que eu vivo a saúde da fé. Esse é o lugar em que eu sou confrontado. Esse é o lugar em que eu vejo que eu não sou super-herói, que eu sou um fracote e que eu preciso de Jesus, porque é Ele que faz. Esse é o lugar que você vê que você precisa ser confrontado, que você precisa trocar fralda de irmãos, trocar sujeira de irmãos. Esse é o lugar que você precisa ser trocado e limpo de novo, que você precisa ser renovado na sua fé. Esse é o lugar que você aprende que a vida da igreja não é aquilo que o coach te falou na internet, mas é uma vida real, séria, com Jesus, com pessoas reais. E quando você termina de viver a perseguição, seja ela espiritual, seja ela real, de pessoas físicas, você volta para essa comunhão, você vê que tem uma igreja que te abraça e tem pessoas que te colocam de volta nesse ambiente da comunhão e do derramado Espírito. Meu amigo, se nós vivemos isso esse ano, eu não tenho dúvida, nós vamos viver um dos maiores avivamentos da história desse lugar, se nós nos colocarmos nesse lugar, em nome de Jesus. É um ciclo que não termina, é comunhão radical, é o enchimento do Espírito, é a ousadia, é enfrentar as perseguições e retornar sempre à comunhão. Eu quero declarar isso sobre você nessa noite, que você não vai viver só pelo poder, mas você vai entender que o poder revela algo em você, revela que Cristo deseja fazer algo nessa cidade, e que você pertence a um lugar, você pertence à comunhão dos santos, e que nada que aconteça, porque cara, vai acontecer, e você não vem chegar perto de mim, cara, eu estou muito poderoso, que você vai tomar uma lambada. Você não está poderoso, é o poder do Espírito. Vai ler Atos 3 e 4, porque vai acontecer, vai ter gente nesse lugar que vai orar por coisas e elas vão acontecer. Milagres sobrenaturais vão acontecer por meio da igreja gloriosa do Senhor. Assim como o diabo não brinca em serviço, nós também não estamos brincando. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós desejamos viver tudo aquilo que Deus chamou a igreja desse tempo para viver, e você vai viver isso. Ah, mas eu não tenho condições. Tem sim, porque o Espírito habita em você. Ah, mas eu não consigo. Tem sim, porque Cristo está. Ele é quem opera, Ele é quem faz, Ele é quem deseja fazer isso por meio da tua vida. Então nessa noite nós declaramos essa palavra sobre essa igreja, uma igreja avivada, uma igreja cheia da autoridade de Jesus, uma igreja que vive a ousadia do Senhor, uma igreja que declara a palavra
palavra de Deus, uma igreja que recebe para si os dons e talentos de Deus, para que não haja uma única pessoa doente, uma única pessoa com enfermidades que não receba uma oração poderosa daqueles que são os filhos de Deus. Amém? A partir de hoje você vai olhar para a pessoa, tu nunca fez isso, daqui a 10 anos. A pessoa vai olhar para você no trabalho e vai dizer, cara, que louco isso, tu nunca fez isso, daqui a 10 anos na empresa, mas agora você vai fazer. Amém? A partir de hoje você vai dizer para pessoas, cara, eu tenho fé que isso vai mudar. A pessoa vai dizer, cara, mas eu tenho uma doença terminal, tudo diz que não, mas eu tenho fé que sim, eu vou continuar enquanto não chegar ao fim. Deus ainda vai fazer e pode fazer. Amém? Quero declarar sobre esse lugar uma graça e uma unção de ousadia. Jesus nos encha de forma sobrenatural para viver esse tempo. Fecha os teus olhos nesse lugar. Comece a dizer, Jesus, eu quero viver essa realidade. Jesus, eu quero confiar em Ti, porque até hoje eu confiei em mim. Eu quero confiar em Ti, porque eu sei que é o Senhor quem faz. Eu quero confiar em Ti, porque eu sei que é o Senhor quem realiza. Até hoje eu confiei nas minhas mãos, Jesus. Mas eu sei que por meio das mãos imperfeitas, da minha fraqueza, ainda assim o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que eu estou pedindo ou pensando. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Nós oramos, Senhor, por uma igreja avivada. Oramos por pessoas que recebem sobre si uma unção sobrenatural, pessoas que declaram sobre a cidade o poder do Espírito, pessoas que não se acovardam diante das lutas e perseguições, pessoas que olham, Pai, para os doentes agora com um olhar de compaixão de Jesus, pessoas que recebem sobre si a presença sobrenatural do Senhor Jesus, ó Deus, e encaram, Pai, cada problema desse país, cada problema dessa cidade, cada problema do seu bairro como um problema seu, a ser resolvido na oração, no joelho, na intercessão, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.